o homem. Em Marcos, capítulo 7, versículo do 20 ao 23, eu quero ler com você também. 7, do versículo 20 ao 23. E dizia: o que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E contaminam o homem. Então, até aqui, pelo menos uma coisa a gente já sabe, que aquilo que você crê tem alguma consequência, tem alguma repercussão na sua vida. Faz alguma diferença, sim. Não é? Se você ouve a rádio aqui de Leominster, né, 1000, tem a propaganda da Twin City Baptist Temple, né, que eles falam assim, and remember, my friend, it does make a difference what you believe. Né? Não é essa a propaganda deles? Faz diferença o que você crê. Não é? Pense comigo no racismo. Qual é o entendimento? Qual é o pensamento? Qual é a crença que tem por baixo do racismo? Medite nisso por um minuto. O que o racismo diz? De onde ele vem? Que pensamento fundamenta o racismo? Inferioridade, superioridade? Exatamente. O entendimento que um ser humano tem de se colocar como superior a outro ser humano. Se é superior, é diferente. Né? E essa ideia, de onde vem? De que um ser humano é diferente do outro. Não, vem do pensamento, né? Mas o que ensina que o homem é diferente um do outro? E o aborto? Qual é a base do aborto? Como é que uma mãe vai até um centro médico e tira o seu filho? Se você já viu imagens de aborto, você sabe que a coisa é terrível. São imagens terríveis. Se você um dia ver, você não vai esquecer mais. Com que base uma pessoa faz isso? Qual é o pensamento? De que aquilo que ela carrega no seu ventre é um pedaço de tecido, sem vida, sem sentimento, sem alma. Né? Mas de onde vêm todas essas ideias? Qual é a base desse tipo de pensamento? Quando nós olhamos para o passado, nós percebemos que Deus era muito mais presente na história do homem. Né? Você via Deus na poesia, na música, nos filmes, no teatro. Né? Não era uma coisa do outro mundo você vê o nome de Deus lá. Hoje é. Hoje é. Uma filosofia entrou na história humana não há muito tempo atrás, né? Uns 100 e poucos anos atrás, surgiu a ideia de que o homem não foi criado por Deus, mas ele evoluiu por processos naturais. Aonde é que esse pensamento nos leva? Quais as consequências desse pensamento? Que o homem evoluiu de processos naturais, ou seja, nós não precisamos de um Criador, nós não precisamos de Deus. Qual é o final dessa história?
Aí a gente entende, queridos, como é que um homem pode olhar para o seu semelhante e se achar superior a ele. Aí nós entendemos como é que médicos podem dizer de um ser humano que, embora diferente, no sentido de tamanho, de peso, pode se referir a ele como simplesmente um pedaço de tecido. Né? Agora nós entendemos como é que os seres humanos podem se comportar em relação aos seus semelhantes, se achando mais humanos do que os seus semelhantes. Não foi essa a causa do racismo? Né? Não foi por isso que os negros foram escravizados, mortos, caçados? Né? Então nós entendemos por todos esses motivos que começa na sua mente, contamina o seu corpo e, consequentemente, vai influenciar mais alguém. Vai mudar a sua vida, que vai tocar a vida de alguém e que vai chegar a tocar a sociedade. Será que podemos, então, confiar em nosso coração, na nossa razão, na nossa mente, nos nossos pensamentos? Né? E o que Deus acha disso? O que Deus acha, então, do homem sendo guiado pelo seu coração? Hoje nós temos a ciência querendo tomar o lugar de Deus, né? Se é que eu posso dizer isso. Mas olhando do nosso ponto de vista, não é isso que nós percebemos? Querendo dizer onde a vida começa, querendo apontar aonde a vida deve terminar. Né? Não se esqueça que Hitler, ele tinha esse ponto de vista de que a raça alemã era uma raça superior, e o que ele queria fazer era extinguir do mundo aquilo que contaminava o mundo. Essa foi a base de pensamento de Hitler. Foi por isso que os holocaustos aconteceram. Foi por isso que os campos de concentração foram construídos, os campos de extermínio. Porque ele cria que o mundo tinha que ser limpo e que a raça mais apta para produzir uma melhor sociedade era a raça alemã. Então o que Deus pensa disso? O que Deus pensa do homem sendo conduzido pelo seu pensamento, sendo conduzido pela sua razão? Abre Jeremias capítulo 17. Versículo 9. Qual a opinião de Deus sobre essa história toda? 17:9, né? 17:9. Qual a opinião de Deus sobre o que há em nossos corações? Versículo 9, Deus diz assim, através de Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem, Deus diz. Incorrigível. Né? E Deus vai mais longe. Versículo 5, Deus diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, né? A sua força. Maldito o homem que confia no homem, não só no homem, no seu próximo, mas em si mesmo, na mente do homem, no pensamento do homem, na razão do homem. Então a posição de Deus em relação a essa história toda, de que o homem largado a si mesmo, ele virá fazer coisas que nós temos aqui comentado, como Hitler, como esse camarada que nós vimos aqui, Richard Dawkins,
né? Como Mussolini, como os extremistas do Oriente Médio. E o que eles produzem? Então o homem, abandonado aos seus próprios pensamentos, às suas próprias filosofias, à sua própria razão, esse é o fim, segundo Deus. Incorrigível, enganoso. E maldito aquele que confia. Maldito aquele que confia. Agora nós entendemos por que quando Deus cria o homem, e desde aquele momento até hoje, Deus faz o quê? No jardim do Éden, Deus ia até Adão e ficava tempo com Adão, todos os dias. Será que fazendo o quê? Né? Por que lá, em Deuteronômio, capítulo 7, se eu não me engano, Deus diz aos pais: ensina teus filhos no caminho, assentado na tua casa. Fala a eles das coisas que foram feitas no passado. De como Deus tirou o teu povo do Egito. Né? O que Deus fala através de toda a Bíblia para que se preste atenção nos seus estatutos, nas suas palavras, nos seus oráculos? Por que o Evangelho foi estabelecido e Jesus disse: vão e preguem? Né? Por que a Bíblia diz para que nós ensinemos os nossos filhos no caminho que eles devem andar? Por que Deus enfatiza tanto isso? Porque faz diferença o que nós cremos. Porque há consequências no que nós cremos. Na verdade, o que Deus nos diz é que a nossa eternidade, pelo menos, para não dizer aqui na Terra, né, está conectada com aquilo que nós pensamos. Versículo 10, dá uma olhadinha, você está em Jeremias ainda? Dá uma olhadinha no versículo 10. O que nós cremos, o que nós pensamos, está conectado com a nossa eternidade. Para não dizer a vida aqui. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então o que Deus está nos dizendo aqui? Que o coração do homem não deve ser levado a sério. Que ele é incorrigível. Que ele é enganoso. Que não deve ser confiado nele. E que Deus pesará aqueles que seguirem os seus corações. Não é? Que Deus lê os corações. Que Ele pesa os corações. Que Ele mede os nossos atos. E que no futuro Ele dará aos homens conforme os seus atos. Não é isso que Deus está dizendo? Então veja que para Deus a coisa é séria. O que você pensa vai decretar para onde você vai. O que você pensa, o que você crê, vai decretar como você vive. Como vai ser sua vida. E como vai ser a sua vida depois dessa vida. É isso que Deus está dizendo. Essa é a maneira que Deus vê esse assunto. Bem sério, não é? Bem sério. Então, de cara a gente já sabe que não existe essa ideia de que eu posso crer numa coisa e que não há consequências para isso. As consequências são, na verdade, eternas para aquilo que eu penso, para aquilo que